Vaja e nunca mais volva. Meninos e meninas, patricinhos e patricinhas, Dorival Júnior não é mais DT de Brasil, é oficial. A CBF echa Dorival Júnior. Como diz os argentinos, se foi a locote, se foi a la Disney, se foi de caravana. Dorival Júnior realmente não resistiu depois da paliza que a Argentina clavou em Brasil. E é o segundo DT que o Scaloni saca de Brasil, não? Vamos ser sinceros, porque realmente Diniz, quando perdeu em Brasil com gol de Otamendi, a CBF sacou. E agora, mais uma vez, a CBF saca depois da humilhante derrota de Brasil para a Argentina de 4-1, o senhor Dorival Júnior. Finalmente, mas o motivo também do saque do senhor Dorival Júnior era que o Dorival Júnior não podia proponer um estilo de jogo para Brasil. Las malas alineação, los malos comportamientos de los chicos de Brasil realmente não tinha. Claramente a plantilla em sua mano. Vimos isso na Copa América 2024, onde deram a espalda para o senhor Dorival Júnior, em la tanda de penales. E foi provado, obviamente, que Dorival Júnior não podia conter essa geração Z de Brasil. A geração mimimi, a geração de vidro, a geração que, em vez de jogar, habla mais do que joga. E que foi provado que sim, que o Brasil necessita um DT que controle a esses chicos, porque a me ver, Patrícios, o problema do Brasil é mais emocional e mental do que outra coisa. Obviamente também temos que entender que também o DT não entendia nada de tática. O senhor Dorival Júnior fazia lo básico e obviamente mesclando mentalidade, com ego e com um futebol básico, sem tática. Brasil era isto que vocês veiam, o Brasil do Dorival Júnior, o Brasil resultadistas e individualistas. Vamos ver aqui os números do senhor Dorival Júnior. O Dorival Júnior deixa o cargo do Brasil com 7 vitórias, 7 empates, 2 derrotas, anotou 25 gols e sofreu 17 gols. Hermanos, para muitos vão dizer, pero só 2 derrotas, pero por empate, por empate, sem estilo de jogo. Dorival Júnior deixa os cargos que para muitos com números, alguns vão dizer números positivos, mas eu digo para vocês, os números positivos verdadeiros, são de TT, 80 partidos, Patrícios, 60 vitórias e apenas 5 derrotas. Isso são números que realmente o TT conquistou, no largo da história aí de los 6 anos que estuvo em Brasil. Diferentemente do Dorival, que realmente acá decepcionou desde o início ao fim. Temos também, Patrício, que considerar que o Dorival Júnior é o terceiro DT que o Brasil cambia em menos de um ano. Porque vamos analisar aqui, entramos aqui, o primeiro foi o senhor Ramon Menezes, pós a Copa do Mundo de 2022, Tite confirmou que não estaria mais em Brasil. E aí o senhor Edinaldo Rodrigues da CBF, o senhor Edinaldo pôs um DT interino, DT da Sub-20, esse tipo que não sabe nada de futebol, Ramon Menezes, o tufão, o tufão da Avenida Brasil, que não teve uma vitória, hermano. Mira só, Ramon Menezes, 0 vitória, 1 empate, 2 derrotas. Ou seja, teve 2 derrotas, 1 empate, 0 vitórias, 7 gols anotados e 7 gols sofridos. Bueno, pois o Ramon Menezes, entramos com o Fernando Diniz em 2023, que venia muito bem o Fernando Diniz em Fluminense, atual campeão da Libertadores, tudo muito lindo e hermoso. O que passou com o Fernando Diniz? 2 vitórias, 1 empate, 3 derrotas, 8 gols anotados e 7 gols sofridos. Depois do Diniz, chegou o momento do senhor Dorival Júnior,
que tinha conquistado a Copita do Brasil, né? Que é uma Copa hermosa do Brasil, na verdade é essa. E por esse motivo eles dizem, não, vamos contratar o Dorival Júnior porque ele conquistou a Copa do Brasil. Gente, vamos entender uma coisa. DT de clube é uma coisa, DT de selecionado é outra. O senhor Dorival Júnior, como falei no início, 7 vitórias, 7 empates, 2 derrotas, 25 gols hechos e 17 gols sofridos. Uma defesa avenida, não? Do senhor Dorival Júnior. Uma defesa lágrima, hermano. Lágrima, quase mais levou gol do que isso. Bien. Com isso, Patrícios, é mais que claro que a hora queda nossa pergunta, não? Se o senhor Dorival Júnior foi hoje echado de seu cargo de selecionado de Brasil, agora a pergunta é: quem deve entrar no cargo para reemplaçar o senhor Dorival Júnior, né? Essa é a pergunta. Temos algumas opções e que está no radar da CBF. Essas opções, obviamente, são essas. Vamos mostrar para vocês. Acá tá. Felipe Luiz, Jorge Jesus e Ancelotti. Né? Por atrás pode correr também o Renato Gaúcho. Mas a pergunta é essa. O Ancelotti ayer deu uma entrevista que claramente não agradece todo o carinho, mas ele disse que tem um contrato com o Real Madrid e que não pretende negociar com o Brasil. Deixando bem claro que pare de se humilhar, CBF, para este viejo, hermano. Deja que o viejo entrene Real Madrid. Ustedes não notam que o viejo não se importa com o Brasil? Já tá, hermano, já te levaste um não em 2022 e queres levar o segundo. Brasil é muito grande para se humilhar para um viejo, hermano. É um grande ET Ancelotti, pero déjalo que esté em Real Madrid, está cômodo aí. Brasil não lo necessita tampouco. E tampouco me gusta do estilo de jogo de Ancelotti, vamos ser sinceros. Não me gusta tampouco, eu creio que não nem combina com o Brasil. Bueno, a segunda opção, porque este é o plano A de CBF. O plano A era ter o senhor Ancelotti, é seguir se humilhando, se arrodillando para Ancelotti. Dale, hermano. Dale, ustedes não respeitam a instituição Brasil. Ustedes estão manchando a história do Brasil se humilhando, hermanos. Brasil é pentacampeão mundial, hermanos. Brasil é o selecionado mais grande do mundo. Quem não quer vir treinar, perde ele, hermano. Passa que o Ancelotti não creio que tenha o huevo para arreglar este Brasil. Porque é muito fácil vai estar lá no Real Madrid, ganhando tudo, com jogadores que tem. Brasil tem muita matéria-prima. Eu tenho certeza que se vier um DT competente e que haga esses generação de Brasil no tela, pensar solamente em futebol e deixar de chorar, eu tenho certeza que matéria-prima e com competência você pode ganhar uma Copa do Mundo. O Brasil tem com que, pero necessita um DT que ponga ordem na casa. O plano B de CBF seria o Jorge Jesus. Sim, aquele DT que treinou o Flamengo, que ganhou em 2019, Libertadores, Campeonato Brasileiro. O DT atual de Al-Hilal. Sim, exatamente, o DT atual de Al-Hilal. Ele sempre disse que tinha o desejo de treinar Brasil. É um DT português, seria obviamente o primeiro DT estrangeiro da história de Brasil. Pero eu creio que chegou o momento, Patrício. Eu creio que o único que pode sacar o melhor desses jogadores e entrar na mente deles e fazê-los comportar-se como homens e não como ninhos é o senhor Jorge Jesus. E como ele é o plano B e já agora já é o A praticamente, e habla-se que já vem negociando com Jorge Jesus, que ele mesmo, Jorge Jesus, disse que deixaria o Al-Hilal antes do Mundial só para vir treinar Brasil. Ou seja, é dizer, bueno, que Jorge Jesus está em Al-Hilal e poderia jogar o Mundial de Clubes e ele, o tanto que ele quer treinar Brasil, ele vai deixar o Al-Hilal e vai vir diretamente a Brasil já para a fecha, para a doble
para a doble fecha do mês de junho. Então, para mim, é a melhor opção Jorge Jesus. Tem um controle emocional de seus jogadores, sempre logra manter a plantilla em sua mão, não tem ego que pueda manipular a cabeça do Jorge Jesus. O Jorge Jesus consegue ter a plantilla em sua mão, e quem não quer estar com ele manda fora, e tem autoridade para isso, e tem respeito para isso. Jorge Jesus genera respeito, então eu creio que para essa generação Nutella de Brasil seria uma benção a Avenida de Jorge Jesus. Bem, de terceiro temos a opção Felipe Luiz. Para quem não conhece o Felipe Luiz, recentemente ele se retirou do futebol e começou de DT, começou em menores de Flamengo, no Sub-17, depois foi para o Sub-20, ganhou títulos e agora está na principal de Flamengo e já ganhou 4 títulos. É um DT, eu creio que de los poucos de Brasil, porque realmente estamos muito flojos de DT, é um DT que realmente, Patrícios, é uma promessa e que vem fazendo muito bem, né, seu trabalho. Eu creio que é um DT para, se a Brasil agarra, é um DT para longo prazo, para o Brasil já pensar não somente no Mundial 2026, mas pensar também no Mundial 2030, porque realmente é um DT muito jovem e um DT que pode implementar muitas coisas boas em Brasil, sabe muito de tática, também sabe trabalhar com a mente dos jogadores, por mais que não tenha experiência. E a experiência, eu creio, para um selecionado não é problema, né? Eu creio que está mais que claro, né, Patrícios? Então, para mim também seria uma grande opção. O que eu creio que não vaja, porque realmente eu creio que a CBF está muito mais cerca de Jorge Jesus. Habla-se até que já tem um contato ativo com Jorge Jesus, mas também não seria uma mala ideia Felipe Luiz, né? Outro DT que corre por atrás é Renato Gaúcho. A hora está muito distante, a me ver. E já expliquei no vídeo passado o motivo, por temas políticos, porque realmente é um muito bom DT. Eu creio que ele e o Jorge Jesus são os únicos DT que podem conter esses chicos geração Z de Brasil. É os únicos que podem conter a Vinícius Júnior, a Rafinha, a Rodrigo e manter eles em seu lugar e fazer jogar seu bom futebol. Sacar deles lo melhor, lo que saca em seus clubes, lo que consegue sacar em seus clubes, ele também pode sacar no selecionado. Então, para mim, também é um DT que poderia entrar, Renato Gaúcho, junto com Jorge Jesus. Eu creio que são os únicos que podem liderar este Brasil com ego alto, porque são os Brasil de ego alto. O Rafinha joga no Barcelona, Rodrigo joga no Real Madrid, Vinícius Júnior Real Madrid. Então, esses 3 jogadores são jogadores muito de ego alto, e depois vem, obviamente, Neymar, que Neymar, na verdade, não é um jogador chorão. Na verdade, Neymar acepta as coisas como são e joga futebol. Então, para mim, tá mais que claro que o novo DT do Brasil, e que nos próximos dias ou nas próximas horas estaremos atentos que pode ser revelado Jorge Jesus como novo DT de Brasil. A mim me encantaria muito. Seria o primeiro DT estrangeiro de Brasil, mas eu creio que seria uma notícia boa se Jorge Jesus chega em Brasil. Eu creio que Jorge Jesus pode fazer coisas muito boas com este Brasil. Tem matéria-prima e se nota que tem ganas de treinar Brasil. E quando um DT vem com ganas e com a gama de Jorge Jesus, eu creio que podemos pensar em coisas grandes. É temprano todavia não é certo. Se vem Jorge Jesus, habla-se que ele é o mais cerca de los demais, tipo de Felipe Luiz e Renato Gaúcho. Jorge Jesus está como primeira opção. Caso Jorge Jesus não dê, seria, eu acho, a segunda opção seria, acho que Felipe Luiz, porque já Ancelotti descartou ayer numa entrevista que já não quer saber de Brasil. E a terceira opção, caso o Felipe Luiz não queira de Flamengo, claramente, para mim, seria Renato Gaúcho. Renato Gaúcho está livre no mercado. Não está trabalhando em nenhum lado. No caso do Jorge Jesus, ele tem contrato até a metade deste ano, em junho,
com a Hilal. E o Felipe Luiz tem um contrato de 2 anos com o Flamengo, se não me equivoco, onde, né, realmente que é das coisas mais difíceis, né? Não creio que o Felipe Luiz queira abrir a mano por a hora de Flamengo, né? E todavia impeça também Felipe Luiz. Eu creio que Felipe Luiz não tem apuro a hora por ser DT de Brasil, porque eu creio que se ele seguir assim, futuramente, mais que seguro será DT de Brasil. Assim que bueno, patricinhos, desses 3 aqui, de 2, Jorge Jesus, Felipe Luiz ou Renato Gaúcho? Ancelotti tá descartado e nem temos por que se humilhar por este viejo. Deixe nos comentários que vou estar lendo, mas a notícia boa é que Dorival Júnior hoje foi confirmado que não é mais DT de Brasil depois da paliza que levou de Argentina. Resumindo, já é o segundo DT que o Scaloni saca, né, de Brasil. Primeiro foi o Diniz no Maracanã, quando o Brasil perdeu de 1-0, e a hora é depois da paliza que levou em Monumental, é a vez de Dorival Júnior abandonar, não, ser echado, né, do comando. É óbvio que nadie lhe gusta perder um clássico, e quando você perde o clássico humilhante, dificilmente daria para seguir, né, Patrícios, com esse trabalho. Assim que nada, estaremos atentos aos próximos capítulos, né, Patrícios, dessa novela mexicana. Será que vem Jorge Jesus? Será que Felipe Luiz abandona Flamengo? Ou será que vem Renato Gaúcho? Ancelotti já disse que não. Deixe nos comentários que DT vós prefere que Brasil entrene. Agora estou confiante no Hexa. Depende do DT.